Olá pessoal, professora Adriana Malheiros do canal Ensinando Odontologia e hoje nós vamos fazer um aulão, ou melhor, um resumão dos principais elementos que compõem a prótese facial removível. Se você é acadêmico de odontologia, vai poder ver tudo bem resumido numa aula só. Se você é um profissional já formado e precisa de uma revisão rápida para um planejamento, vai estar ok para você também. E se você quiser se aprofundar em um desses elementos, tem uma aula no canal de cada um deles. Ao final dessa aula eu vou deixar o link da nossa playlist e aí você pode selecionar aqueles assuntos que você quer uma aula mais completa, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula. Então vamos começar com a classificação. A classificação mais utilizada, considerada uma classificação universal, é a classificação de Kennedy, porque ela é muito objetiva, muito direta. Então, Kennedy classificou em 1, 2, 3 e 4 aquilo que ele via com mais frequência. Chamou de 1 mais frequente que ele observava no consultório dele, depois a segunda mais observada, a terceira e a quarta. Então, a classe 1 de Kennedy, que é essa primeira imagem aqui, ela é um espaço desdentado, bilateral, ocorre nos dois hemiarcos, posterior ao último dente. Então, vejam que depois do último dente eu não tenho mais dentes. E isso ocorre dos dois lados. Essa é a única classificação que a classe principal é determinada por dois espaços protéticos. A classe 2 é parecida a 1, só que esse desdentado ele é unilateral, né? Ocorre só de um lado, posterior também ao último dente. Então vejam que depois desse canino aqui, não tem mais dente para trás. Isso só ocorreu de um lado. A classe 3 é um espaço intercalar, mas esse espaço intercalar, que está delimitado tanto por dente na frente quanto por dente atrás, ele não atravessa a linha média. E o espaço intercalar, quando atravessa a linha média, ou seja, quando eu digo que atravessou a linha média, é porque eu tenho ausência dos dois incisivos centrais. Quando isso acontece, quando é um espaço intercalar e que atravessou a linha média, eu digo que a classe é 4. Então, era uma classificação bem básica, bem direcionada. Mas era muito simples por grande número de possibilidades de desdentado facial. Por isso, foi preciso criar algumas regras complementares. E quem fez isso foi a Applegate. Então, que regras são essas? São as regras que vão nos ajudar a classificar todo e qualquer tipo de arco desdentado facial. Vamos a elas. Então, vamos revisar as regras que vão nos ajudar a definir a classificação. Primeira coisa que a gente tem que fazer: remover os dentes que têm indicação de exodontia. Segunda coisa, localizar os espaços protéticos. Preste atenção, nem todo espaço desdentado é espaço protético. Espaço desdentado é onde deveria ter um dente e não tem. Espaço protético é um espaço desdentado onde eu vou repor dentes através da prótese. Então, eu vou considerar para a classificação somente os espaços onde eu pretendo colocar dente por meio de uma prótese facial removível. Isso é importantíssimo. Depois, o que é que eu vou observar? Dos espaços protéticos, eu vou localizar qual é o espaço mais posterior. E depois de localizar o espaço protético mais posterior, que é o que determina a classe principal de Kennedy, eu vou ver quais foram os espaços que sobraram. E esses espaços que sobraram vão ser, então, as subdivisões ou subclasses. Então, eu tenho aqui, coloquei um esqueminha aqui para vocês, para a gente ver esse caso. Então, seguindo essas regras, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou considerar logo que esse dente aqui, ele não está mais aqui, ó. Então, eu tenho todo esse rebordo aqui desdentado. Claro que eu vou colocar dentes aqui nesse espaço, então ele é um espaço protético. Desse outro lado, eu tenho um espaço aqui referente a um primeiro pré. Claro que eu vou botar dente aí também. E depois desse pré-molar, que é o segundo pré,
eu preciso pelo menos colocar um molar aqui. Então, logo depois desse pré, eu também tenho espaço protético. Então, aqui todos os espaços são espaços protéticos. Qual o mais posterior? Bom, desse lado eu tenho um canino e depois desse canino não tem mais nenhum dente aqui para trás. E isso acontece do outro lado também. Depois do premolar, eu pretendo colocar um dente na prótese, né? E depois desse pré não tem mais dente para trás. Então, eu tenho aí uma classe 1 de Kennedy, que eu havia dito para vocês que é a única classe que precisa de 2 espaços protéticos para definir a classe principal. A classe 2, a classe 3 e a classe 4, um único espaço determina, tá? O restante passa a ser espaço modificador. Lembrando que a classe 4 é a única classe de Kennedy que não admite modificação, subdivisão. Porque se eu tiver um espaço para trás daquele que atravessou a linha média aqui na frente, então é sempre o espaço mais posterior que determina a classe. E aí deixa de ser uma classe 4, tá bom? Então, que classe de Kennedy eu tenho aqui? Então, eu vou ter aqui, ó, esse espaço e esse aqui, os 2 espaços vão determinar a classe principal, que no caso é uma classe 1 de Kennedy, desdentado, bilateral, posterior aos últimos dentes. Além desses 2 espaços que determinaram a classe principal, que agora eu esqueço, eles não entram mais. Sobrou algum outro espaço protético? Sim, ó, tem mais um espaço aqui. Então, esse aqui passa a ser a subdivisão. Como é só um espaço, então eu tenho uma classe 1 de Kennedy, modificação 1. Essa é a classificação para essa situação clínica. Pessoal, tem uma aula no canal só de exercícios de classificação, onde eu vou comentando como a gente analisa cada caso. Então, se ainda restou dúvidas, não deixem de assistir essa aula, tá bom? Vamos seguir. Outro dado extremamente importante quando a gente vai pensar num planejamento de prótese facial removível é saber se o caso vai ser dento suportado ou dento mucoso suportado. Então, quando eu tenho um caso dento suportado, isso quer dizer que todas as forças que forem geradas nos dentes artificiais da prótese serão dissipadas, serão levadas até os dentes que seguram essa prótese, que foram usados como suporte para essa prótese. E isso é fisiologicamente correto. Então, a biomecânica aí é muito mais favorável, porque os dentes naturais, eles têm um sistema de amortecimento de força. Então, quando essa força vier dos dentes artificiais e recair sobre os dentes naturais, esses dentes têm um sistema hidráulico de sustentação, que pega essa força e dissipa de forma adequada ao longo eixo do dente e em direção à estrutura óssea que sustenta esse dente. Agora, nos casos dento-mucoso suportados, isso não vai acontecer totalmente. Por quê? Porque uma parte da força cai sobre o dente, mas a outra parte vai cair na área de fibromucosa. E na área de fibromucosa, onde não tem mais dente, eu não tenho esse sistema de amortecimento de impacto, de força. E por isso é que eu digo que as próteses dento-mucoso suportadas, elas são próteses semifisiológicas. O que cai sobre o dente, ok, mas o que cai sobre fibromucosa é não fisiológico, porque não tem um sistema de amortecimento de forças. Mas enfim, é melhor botar uma prótese no paciente do que ele ficar sem dentes para mastigar de forma mais adequada, né? O bem-estar dele, social, pessoal, né? Então, tudo isso é importante. Então, vamos entender rapidamente aqui. Então, eu fiz esse esqueminha que mostra aqui, ó. Se eu aplicar uma força aqui, ó, nessa barra, é como se fosse o caso dente suportado. Então, essa barra, ela está sustentada por 2 pilares, ó. Um na frente e outro atrás. Então, quando eu tenho um espaço que está delimitado por dentes, que é como eu vejo aqui, ó, que é o apoio, né?
e aqui tem um outro apoio, e esses aqui são os dentes artificiais. Então, quando vier uma força sobre esses dentes artificiais, essa força vai ser levada para esse dente e para esse dente. Esse é um caso de um espaço dentro suportado. Aqui nessa outra situação, vocês vão ver que existe um dente, o último dente aqui, ó, mas aqui para trás já não tem dente, né? Então, esses aqui são os dentes da prótese, ó. Eu não tenho nada segurando essa prótese lá atrás, que é esse esqueminha aqui, ó. A barra sobre somente um pilar. Então, a hora que eu aplicar uma força aqui, é claro que essa barra vai de encontro a esse X, ó. Por quê? Porque eu não tenho aí um pilar posterior para segurar como eu tenho nessa primeira situação, do caso dente suportado. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que a prótese dento mucoso suportada, ela, por melhor que eu planeje, ela vai ter uma báscula, um deslocamento, tá? Então, o caso dente suportado, ele é muito mais favorável, a gente consegue ter muito mais opções de planejamento do que um caso dento mucoso suportado. E é por isso que, de acordo com o caso, é que nós vamos ver quais são as regras para localizar ou para escolher os elementos que vão compor essa prótese facial removível. Por isso é extremamente importante fazer uma avaliação inicial e definir qual o tipo de suporte que a prótese vai ter. Se só por dentes, que é muito melhor, ou se por dentes e fibromucosa. Vamos começar pelos apoios. O número mínimo de apoios, independente do caso ser dento ou dento mucoso suportado, são 3 apoios. Por que 3? Porque a estabilidade começa a partir de 3 pontos. Essa vovozinha que está aí no slide é para lembrá-los o quê? Com o passar do tempo, nós temos um envelhecimento do nosso organismo. A nossa força muscular não vai ser mais a mesma, né? A nossa capacidade de executar funções não vai ser mais a mesma. E aí, normalmente, a gente perde um pouco mais do nosso equilíbrio, da nossa segurança para andar somente com as nossas 2 perninhas. E a gente usa então o quê? Um terceiro ponto de apoio, uma bengala. Isso melhora a estabilidade. Então, o que eu quero dizer a vocês é que uma pessoa que perdeu seus dentes, ela tem um sistema comprometido. É preciso estabilizar da melhor forma possível. E para estabilizar essa prótese da melhor forma possível, eu tenho que ter pontos de apoio. E por isso, no mínimo, eu tenho que ter 3 pontos. Então, eu tenho que ter dentro do planejamento pelo menos 3 apoios planejados. Eu posso ter situações em que eu planejo somente 2 apoios. Quando isso acontece? Quando dentro do planejamento eu vá colocar uma placa lingual ou eu faça uso de um grampo contínuo de Kennedy. Porque esses 2 elementos vão funcionar como se fosse o terceiro apoio. Lembrando que a função dos apoios dentro da prótese facial removível é dar o stop da prótese. Onde eu tenho apoio, eu vou ter que ter um preparo chamado nicho. A hora que esse apoio assenta sobre esse nicho, né, ele dá a parada vertical da prótese. E um outro elemento extremamente importante, outra função, na verdade, extremamente importante do apoio é que ele direciona a força para o longo eixo do dente. Mas para que isso aconteça, o nicho deverá estar confeccionado de forma correta. Lembra que eu falei que para planejar era super importante saber se eu teria uma prótese suportada por dentes ou por dentes e fibromucosa? Já vamos começar agora na localização dos apoios, porque dependendo do suporte que a prótese terá, a regra vai variar. Então vamos ver aqui, ó, nesse caso aqui, que é um caso dento suportado. Então, quantos espaços eu tenho aqui? Eu tenho essa área, eu tenho essa área, aí vem o segundo molar e eu tenho aqui o espaço do terceiro molar também que está ausente, certo? Então, desses espaços, qual que eu pretendo colocar dentes? Ninguém vai repor o terceiro molar, né?
Então, esse espaço aqui é um espaço protético e esse espaço aqui também é um espaço protético. Qual o mais posterior? Tanto faz, tá? Eles praticamente aqui têm a mesma ausência. O mais posterior chega no mesmo nível, ó. Eles estão aqui iguaizinhos, tá vendo? Então, eu vou escolher esse aqui que é o espaço maior. Então, esse espaço principal vai determinar a classe. Eu olho só para ele. Então, o espaço está intercalado por dentes. Então, atravessou a linha média? Não. Então, esse aqui é uma classe 3. Esse espaço está me dizendo que a classe é 3. Além desse espaço, tem algum outro espaço? Tem. Esse aqui, ó. Esse outro espaço aqui. Então, é uma classe 3, modificação 1. E é um caso dente suportado porque todos os espaços protéticos estão delimitados por dentes, tá? Então, onde eu localizo os apoios desse caso? A regra diz que em espaços dento suportados, o apoio deve estar localizado vizinho ao espaço protético. Em dentes posteriores, os apoios são colocados na superfície oclusal. Em dentes anteriores, eles são colocados na área do cíngulo. Então, aqui eu só tenho dentes posteriores, 2 prés e 2 segundo molares. Então, eu vou localizar aonde? Na área da oclusal, que esteja mais próximo do espaço protético. Por isso, nós colocamos aqui na ocluso distal desse pré, ocluso mesial desse molar e repetimos a mesma coisa do outro lado, tá? Quando o caso é dento mucoso suportado, então o apoio é localizado nos últimos dentes, mas o mais afastado do espaço protético. Quando o caso é dento mucoso suportado, então nós vamos localizar os apoios nos últimos dentes, então esses aqui são os últimos dentes, só que o mais afastado do espaço protético. Então, a área da oclusal mais distante desse espaço protético é a ocluso mesial, ocluso mesial. Pronto, basicamente, essas são as regras para a gente localizar os apoios. Vamos pensar agora nos grampos. Existem inúmeros tipos de grampos, mas basicamente nós vamos resolver a maioria dos casos com esses grampos que eu estou apresentando aqui para vocês. Se o espaço for dento suportado, então a preferência é utilizar os grampos de abraçamento. Os mais utilizados são quais? Circunferencial simples, circunferencial geminado e o MDL modificado, sendo que os circunferenciais simples e geminados são utilizados para dentes posteriores. E o MDL modificado, ele é utilizado em dentes anteriores, principalmente para os caninos, que são os dentes anteriores mais favoráveis para receber um grampo. Quando o espaço é dento mucoso suportado, então a gente prefere utilizar, ou é mais indicado utilizar, os grampos de ação de ponta. E dentre os mais utilizados, nós vamos ter o grampo T, o grampo I, que são os mais utilizados, mas a gente ainda tem a possibilidade do meio T ou 7. E esses grampos, eles podem ser utilizados em dentes anteriores e em pré-molares. Sempre quando a gente fala anterior, o ideal é trabalhar com os caninos. Dificilmente a gente utiliza um dente lateral para botar um grampo, porque ele é muito frágil, ok? Tem aulas no canal só de planejamento, onde isso fica muito claro. Prestem atenção que eu não estou falando um caso dente suportado ou um caso dento mucoso suportado. Eu estou falando espaço dente suportado e espaço dento mucoso suportado. Por que isso? Vou explicar agora. Então, vamos entender o seguinte. Esse caso, isso aqui é um espaço protético, isso aqui é um espaço protético. Eu vou botar dentes. O espaço que vai determinar a classe é esse aqui. Eu tenho um dente lá na frente, não tenho mais dente para trás. Logo, isso aqui é uma classe 2.
Além desse espaço, existe outro? Existe. Então, é uma classe 2, modificação 1. Esse espaço aqui, que é o modificador, é um espaço dente suportado, porque tem dente na frente e tem dente atrás. Desse outro lado, é um espaço dento mucoso suportado. Quando o paciente morder sobre os dentes que vão ser colocados aqui nessa área, essa prótese ela vai bascular. A parte da força vai recair sobre o dente, mas a outra vai em direção à fibromucosa. Então, o que eu quero mostrar é que dentro de um mesmo caso, eu tenho um espaço que é dente suportado e um espaço que é dento mucoso suportado. Então, eu estou chamando atenção para isso, por quê? Porque isso vai me ajudar a definir onde localizar os apoios e onde localizar os grampos. Por exemplo, nessa área aqui, que é o espaço dento suportado, eu vou utilizar a regra dos apoios e dos grampos para espaços dento suportados. Então, onde eu vou localizar o apoio? Espaços dentro suportados, o apoio é vizinho ao espaço protético. Ó. Vou botar aqui, vou botar aqui. Que grampos eu vou utilizar? Eu vou utilizar o circunferencial, porque esse espaço é dentro suportado. Então, vou botar o circunferencial. Retenção, oposição e vou repetir a mesma coisa aqui para esse molar. Já quando eu venho para o outro lado, ali eu tenho um espaço que é dento mucoso suportado. Então, o apoio é no último dente, mais afastado do espaço protético, como é um canino. Então, é na área de cíngulo, mas o cíngulo mais para mesial, que é a área do cíngulo mais distante desse espaço aqui, que é o espaço protético. E qual o grampo que eu vou utilizar? Quando o espaço dento mucoso suportado, eu vou usar preferencialmente o grampo de ação de ponta. Então, vou botar aqui o grampo em I. Desculpem o desenho, mas espero que esteja dando para entender. Tá? Então, é por isso que no slide anterior, a gente falou espaços dento suportados e espaços dento mucoso suportados, porque eu posso ter as duas situações dentro de um arco de planejamento. Tudo bem? O que mais a gente precisa saber sobre os grampos? Eu preciso saber que toda vez que eu planejar um grampo de retenção, obrigatoriamente ele tem que ter um grampo de oposição, para que preserve o dente que está recebendo as cargas. O grampo de retenção ele vai segurar a prótese quando uma força tentar deslocar aquela prótese. Só que quando esse grampo segura essa prótese, né, ela cria um estresse sobre o dente. E esse estresse pode movimentar o dente. Eu não quero que isso aconteça. A prótese facial removível não é um aparelho ortodôntico, né? É um aparelho para repor os dentes perdidos e melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, para que o dente não saia da posição dele, não sofra essa agressão, eu tenho que ter algo que antepare esse dente, que não deixe ele deslocar. Então, por isso, todo grampo de retenção tem que ter um opositor, proporcionando reciprocidade vertical e reciprocidade horizontal. Onde for colocado um grampo, obrigatoriamente deverá existir um apoio. Então, programei um grampo no dente, eu já sei que naquele mesmo dente eu tenho que ter um apoio e automaticamente eu preparo do nicho. Conector menor vai conectar os elementos que estão sobre o dente, ou a cela, ou ao conector maior. Aí depende do planejamento. Ele se liga ao elemento que está mais próximo dele. Então, aqui nesse primeiro caso, nós temos em verde aqui o apoio, né? Saindo os braços de retenção e oposição. E aí, em cor de rosa choque aqui, né? Nós temos o conector menor. Esse conector menor, quando ele sai na proximal, ele tem um formato mais retangular. E nesse caso, ele está se ligando à estrutura mais próxima dele, que é a cela. Quando ele sai entre um dente e outro, que é essa situação aqui, ó, esse segundo desenho, ele vai ter um formato mais piramidal. Por quê? Porque ele vai se adequar ao formato daquela área da papila que tem um formato mais piramidal. E nesse caso aqui, ele está se ligando a essa outra estrutura, que no caso aqui, mais próxima dele, é o conector maior,
que nós já vamos falar. Lembrando já, e na verdade antecipando, que o conector maior é a estrutura mais rígida da prótese. Por quê? Porque ele irá receber todos os outros elementos que compõem essa prótese, de uma forma direta ou indireta. Por exemplo, o conector menor aqui, ele se liga diretamente ao maior. Ó. Já o apoio e os braços de oposição, eles estão se ligando ao maior de forma indireta. Através de quem que eles se ligam? Eles se ligam via conector menor. Então, quem é o conector maior? É a estrutura mais rígida, a qual todos os outros elementos se ligam. Existem vários desenhos, principalmente para o arco superior, porque no arco superior o conector maior ele é colocado na área do palato. E o palato tem uma área muito maior do que no inferior, que é uma área mais restrita. Então existem vários desenhos, mas basicamente os dois conectores mais utilizados e que vão resolver a maior parte dos casos é ou o conector em forma de U ou o conector tipo dupla barra, que é esse aqui. Diferente do U, a única coisa que vai diferenciar eles aqui é que esse aqui, dupla barra, tem essa barrazinha aqui na parte posterior. Então, esse conector, quando ele tem uma figura fechada, então isso garante maior rigidez. Por isso, dupla barra é indicado para aqueles casos dento mucoso suportados. Quando eu tiver um caso que seja dento suportado, então eu posso utilizar o conector em U, que é mais cômodo para o paciente por não ter aquela barra atravessando o palato. No inferior, como eu tenho uma área de desenho muito restrita, basicamente são só esses dois desenhos aqui. Ou eu vou ter a barra lingual, que é esse aqui, ou eu vou ter a placa lingual. Qual é o conector de eleição? Barra lingual. Eu só não vou utilizar a barra lingual quando não existir espaço adequado para eu desenhar a barra. Porque idealmente eu teria que ter aí uma média de no mínimo 7 milímetros da margem gengival ao assoalho bucal. Se eu não tiver esse espaço, então eu vou ter que utilizar a placa lingual, que é um tipo de conector maior inferior que ele sobe em direção à estrutura do dente. Ó. Vejam que a barra ela fica aqui na área tecidual. E a placa, ela vai subindo em direção aos dentes porque o espaço de tecido é muito reduzido. Então, quando eu tenho pouco espaço tecidual entre a margem gengival e o assoalho bucal, eu opto pela placa lingual. Outro detalhe importante é a relação desse conector maior com os tecidos. Os conectores maiores no arco superior, eles estabelecem com os tecidos uma relação de contato. Por quê? Porque a vascularização da área do palato é uma vascularização profunda. A fibromucosa é bastante fibrosa, espessa, e isso faz com que, apesar de ter o contato, não existe problema na circulação, na vascularização da área. Já se no caso do conector maior inferior, a relação do conector com os tecidos é uma relação de alívio, ou seja, eu não posso ter essa justa posição como eu tenho na parte superior. Tem que existir um espaço, tá? Esse espaço é para impedir o comprometimento da vascularização dessa área, porque a vascularização dessa área entre a margem cervical do dente e o assoalho bucal é uma vascularização superficial. Se eu der contato desse conector, isso pode comprometer a vascularização e levar a uma necrose. Então, conector maior superior, relação de contato com o palato. Conector maior inferior, relação de alívio com os tecidos da área. Por fim, nós vamos ter as células, que basicamente são classificadas em metálicas e metaloplásticas. A célula metálica é aquela que nós não vamos simular tecido gengival. É basicamente fixação dos dentes. Ou seja, não ocorreu perda de tecido a ponto da gente precisar repor isso. E as células metaloplásticas são aquelas células que, além do dente posicionado, nós também vamos simular tecido gengival. Isso é muito comum
nas classes dento mucoso suportadas, porque geralmente já há uma perda mais acentuada, né? Então, quando a gente observa que o rebordo perdeu muito em altura ou em largura, às vezes por questões de extrações, e ficou uma deformação no contorno do rebordo, aí a gente tem que preencher isso simulando tecido gengival, tá? Então, as células, quando elas estão localizadas em um espaço dentro suportado, elas têm função só de preencher o espaço. Quando elas estão localizadas em um espaço que é dentro mucoso suportado, além de preencher, elas vão também servir na distribuição de forças. Como assim? Ora, eu não falei que o espaço dentro do mucoso suportado, a prótese, ela é jogada de encontro aos tecidos? Então, quando ela vai de encontro aos tecidos, ela leva carga para aquela área do rebordo. Esses dois espaços onde tem cela, e eu tenho o dente na frente, eu não, né, paciente, tem dente na frente e tem dente atrás. Ela não vai chegar até o rebordo, porque tem dente na frente e tem dente atrás. Então, as células aí vão ter uma função só de preenchimento. Tudo bem? Pessoal, era basicamente isso. Não esqueçam que existem aulas individuais de cada elemento desse com muito mais detalhes. Então, se você tiver necessidade, clica aí nessa playlist que eu deixei para vocês e aí você escolhe a aula que você quer se aprofundar. Ficou alguma dúvida? Manda aí no canal que com certeza irei responder. Até a próxima!